Quando eu cheguei aqui, eu já tinha falado no meu coração que eu ia trazer a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos no dia de hoje, um dia muito corrido, né? Hoje foi um dia foi muito bom na minha vida, no meu lar, né? Ali nós estamos, né, com o coração voltado somente para Deus. Aleluia. E quando nós viemos acordar, nós viemos com pensamento somente de adorar a Deus. Porque os dias, irmãos, são muito rápidos, as horas não esperam a gente. Então as pessoas, a gente que é dona de casa, fica o tempo todo correndo e daqui a pouco já é hora de cultuar a Deus. E para cultuar a Deus o tempo passa muito depressa, amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus que se encontra em Efésios. Deus se é, meu Pai. Aleluia. Efésios 4, versículo 25. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus fiel. Manda fogo, Jesus do céu, meu Pai. Efésios capítulo 4, versículo de número 25. Amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera e a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia, amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus aqui em Efésios nos ensina, né? Poderíamos somente ler essa palavra e pegar as nossas coisas e ir para casa. Porque essa palavra, ela fala por si só. Né? A palavra de Deus, irmãos, ele nos requer no dia de hoje somente santidade. Ele nos requer somente isso, porque Jesus falou, né, que nós venceríamos o mundo como Ele venceu o mundo. E como nós venceríamos o mundo? Ele, né, ele veio, andou pela terra, Ele viveu nessa terra, então Ele nos ensinou como nós teremos de andar. Né? Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas não estão andando com a conformidade que Deus pede. A palavra de Deus, ela é simples e eficaz nas nossas vidas. Ele só quer somente que nós obedecemos a palavra dele. Aleluia. E que nós devemos andar. E a receita, irmão, só está somente na Bíblia, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele nos ensina o momento certo para todas as coisas. A palavra de Deus fala que nós não devemos irar, que nós temos que dar o perdão para aquelas pessoas que nos fazem sofrer. A palavra de Deus também nos diz que nós, todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus naquele versículo que diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E os nossos amigos ali, os católicos, eles oram dizendo: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Mas na maioria das vezes, irmãos, nós não andamos conforme a palavra de Deus fala. Nós temos que pegar essa oração do Pai Nosso como oração modelo. Foi para isso que Jesus deixou essa palavra. Não que nós vamos somente orar o Pai Nosso, não, mas vamos viver o Pai Nosso em nossas vidas. Aqui em Efésios ele está dizendo que nós não poderemos pecar, não podemos irar. Não sabe que nós estamos na palavra de Deus, nós também não podemos andar de mentira. Um crente verdadeiro, irmão, ele tem que ter exemplo onde quer que ele for, onde ele colocar as plantas dos pés dele. Senhor Jesus já tem que estar presente nas nossas vidas, porque, irmãos, pequenos detalhes vai nos impedir de receber o galardão nos céus, né? Às vezes nós pensamos que nós só aprendemos, né, que nós vamos receber o pecado somente de roubar, matar, prostituir, mas tem pequenos detalhes que, se você não tiver de acordo, irmãos, não tem como você subir para o céu. E o vizinho do teu lado, da esquerda, da
direita, ele fica somente te olhando, esperando apenas uma pequena falha para te julgar, para te apontar, porque eles estão dessa maneira no mundo. Lá vem o crente, então vamos ver o que ele vai dizer. Se você dizer uma mentirinha, irmãos, ele não vai te acusar, ele vai acusar a Deus que você serve. Ele vai dizer, olha lá vai um crente, assim, assim, assado. Então, irmãos, nos momentos difíceis, a palavra nos ensina que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, que nós não devemos, mentir, pecar contra a palavra de Deus, que quem falava mentira passa a falar a verdade e permanecer naquilo que está dizendo, porque no mundo de hoje, irmãos, está muito difícil. Passamos uma situação que nós não queremos mais perdoar. Ali nós queremos que as pessoas venham até nós, nos pedir perdão. E quando Deus, Ele quer que nós sejamos humildes, que nós venhamos ficar quebrantados na presença dEle. Aqui foi dito sobre a sunamita, irmãos. Ela estava sofrendo, ela estava passando uma situação muito difícil, mas mesmo assim, quando ela foi de encontro com o profeta, ela dizia que está tudo bem, mesmo não estando, porque o nosso inimigo, ele quer ver somente o nosso erro, somente as nossas desgraças, somente aquilo que agrada aos olhos dele. Ele não quer nos ver bem. E quando a gente fala que vai tudo bem, quando o crente diz na prova que vai tudo bem, ele acha, vai tudo bem nada. Ela está rindo, mas ela não está bem. Mas é melhor que nós dizemos que vai tudo bem do que nós abrimos a boca para dizer coisas, que vinham desagradar a Deus. As pessoas vinham se apontar. Eu estava passando um momento difícil na minha vida, onde eu não disse os meus problemas para os meus mais próximos. Ali o Espírito Santo me calou, e ali eu fiquei calada na situação. Irmão, mas mesmo calada, Satanás veio me apontar, veio dizer para mim, cadê o meu Deus? E isso, irmãos, não veio, como eu disse outrora na igreja, na tarde da bênção, não veio de longe, veio dos parentes mais próximos, perguntar para mim, onde está Deus? Deus, irmão, não está somente na riqueza, na mesa farta, não. Deus está no coração quebrantado, porque é para isso que Ele veio. Ele veio para salvar as nossas vidas e para nos levar para o céu. Que adianta você ter a mesa farta, que adianta você ter um carro importado, uma casa boa, num lugar bom, e você não ter a Jesus no coração. Porque tudo isso, irmãos, vai ficar aqui na terra, não vai subir com você. Não tem um espaço reservado para onde você vai. Para essas coisas no mundo vai ficar tudo, irmãos. O que você vai levar são as suas obras. E como que estão as suas obras nos dias de hoje? Quais são elas que você vai ter que dar conta com Deus? Não é para mim, nem para o vizinho, nem para o seu colega. É somente para Deus, irmão. Que a palavra de Deus, elas nos ensinam o que nós fazemos com a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Muitas das vezes nós queremos dizer o que nós fazemos pelas outras pessoas, somente para nos engrandecer. E aí, irmãos, quando você pensa que está fazendo algo de bom, Deus, ele já se entristece. Aleluia. Porque você não está fazendo de coração, você está fazendo para mostrar que você fez. Então a palavra de Deus, ele está dizendo, para ter a santidade, irmão, tem que ser santo como Deus, como Jesus, ele foi santo. Nós vamos ter que buscar a perfeição, irmão. Não que nós somos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. Porque lá no céu, irmão, não vai ter mancha. Lá no céu vai ser tudo feito novo. Mas para isso, irmão, nós estamos comprando aqui na terra o nosso passaporte para ir para o céu. E isso, como é que faz as prestações? Você vai pagando no seu dia a dia. Como que você trata o seu irmão? Como que você faz o seu serviço? Como que você trata a casa de Deus? Essa prestação, irmão, ela é infinita. Ela não é de 12 vezes, nem de 24. Ela é garantida para todos os dias das nossas vidas, até que o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja. Nós não podemos desanimar com uma prova pequena ou uma prova grande, porque Deus é que conhece a nossa necessidade. Deus é que conhece, irmãos, as nossas vidas. E para ter essa santidade, irmão, muitas das vezes nós temos que passar por provações. Nós temos que passar ali, fazer igual o vaso do oleiro, ser quebrado, ser fazer um vaso novo. Nós precisamos buscar a face de Deus, mas não pedindo nada em troca, somente a misericórdia de Deus. Nós não podemos orar, pedir a Deus de joelhos, pedir a Deus aqui de um pensamento e já querendo que Deus faça para você o amanhã, te dê uma casa, porque Deus conhece. Se de repente te dar algo novo, Ele já sabe qual é a sua situação, Ele sabe qual é o interesse do seu coração para o dia de amanhã. Então que nós viemos, irmãos, dar de tudo de nossas vidas para Deus, porque é só isso que Ele quer, que nós venhamos ter um coração voltado para Ele. Que
Quando nós começarmos a entender o que é o significado de buscar a Deus, irmãos, nós não estaremos preocupados com o dia de amanhã. Uma vez, passando um tempo atrás, numa necessidade, eu ia jantar com meu esposo, tomar café, eu dizia assim para ele: guarda um pouco para amanhã. Guarda um pouco para amanhã, vocês querem comer tudo hoje, amanhã não tem nada. Então para de iludir, guarda um pouco para amanhã. Ele dizia assim para mim: para que guardar para amanhã? O amanhã pertence a Deus. Se Ele preparou o dia de hoje, Ele há de preparar também o dia de amanhã. Então nós vamos comer o que Deus nos deu hoje. Ali, irmãos, eu comecei a pensar, porque automaticamente a mulher, né, mesmo que ela confie em Deus, ela está preocupado em guardar o pão para o dia de amanhã. Porque se você comer tudo, né, você fica na sua cabeça: mas aí onde é que está o Deus que você serve? Que quando Deus mandava o maná do céu, Ele dizia: é para comer no dia de hoje, deixar para amanhã, amanhã já vai estar podre. E realmente estava podre, porque as pessoas escondiam debaixo lá da pedra, do travesseiro, para comer no dia seguinte, quando ia procurar aquele monte de coisas estragadas. Então nós temos que aprender esses pequenos detalhes de confiar em Deus. E aí, nós, eu fiquei pensando comigo, realmente, se nós estamos na casa de Deus, se Deus está provendo todo dia na minha vida, né? Porque gerar essa dúvida que amanhã não vai ter? Por que colocar no meu coração que amanhã vai faltar? Sendo que Deus, Ele está te dando hoje, Ele há de te suprir também no dia de amanhã. Deus, irmãos. Então nós viemos buscar, orar em santidade, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Não estar preocupado somente um bom emprego, né? Uma situação financeira boa, mas o que adianta de tudo isso? Novamente eu digo, se nós não tivermos a presença de Deus, porque os ímpios lá fora, irmão, eles não entendem, né? O nosso buscar todos os dias, todas as noites, isso é o nosso crescimento espiritual, irmãos, porque muitas das vezes nós não estivéssemos aqui nessa noite, nós estaremos em casa vendo coisa na televisão que não agrada a Deus. Isso também, irmãos, entra nas nossas mentes, né? A gente começa a ter outros pensamentos. As crianças querem assistir coisas que não agradam a Deus e eles não querem entender que nada para eles, irmãos. As crianças, como que o irmão disse, tem que estar em vigilância assim, porque as crianças, para eles tudo tá bom, não tem problema de nada, isso Deus não está vendo, isso é besteira. Mas ali é nesse detalhe que Deus está vendo. E se nós somos pais, não corrigir nossos filhos, andar na santidade que Deus requer de nós, né? Quando Ele estiver mais pra frente, Ele vai se desviar do caminho do Senhor Jesus. Então, se a sua casa está em santidade, os seus filhos também vão estar em santidade. Quando meu esposo passou mal e eu fui levar ele para o hospital, eu deixei meu filho em casa sozinho. Quando eu voltei, eu falei para ele assim: o que você fez quando eu fui lá e voltei? Ele falou assim: quando você saiu, eu fui dobrar meu joelho e fui orar para que Deus viesse dar saúde para o Fernando. E aí eu parei para pensar, irmão, graças a Deus por isso. Porque na hora da correria, criança, ou minha mãe saiu, eu joguei videogame, né? Não, minha mãe saiu, eu vou comer bolacha recheada. Minha mãe saiu, eu vou na casa do vizinho lá brincar de bola. E a atitude dele, irmão, foi orar. Orar para que Deus viesse trazer a vitória. Porque na minha casa tem oração, na minha casa tem busca a Deus. Então o que o meu filho vê, normalmente, automaticamente ele vai praticar. Se na sua casa você agride a sua esposa, quando ele crescer, ele vai agredir o namoradinho dele. Se na sua casa há adultério, quando ele crescer, ele vai fazer também. Porque ele ali está seguindo os passos dos pais. E ainda quando ele cresce, ele ainda diz: eu estou puxando você, porque você fazia isso e aquilo, ainda aponta os defeitos que o pai teve. Então, irmãos, eu falo isso porque eu não fui crescida, né, na igreja, no berço evangélico. Ali a vida, as consequências me ensinaram a buscar a Deus. Ali o meu coração voltado para Deus, quando eu estava sozinha com meu filho, foi de buscar a mudança, buscar o meu eu. Mas para isso, irmão, a mudança tem que vir de dentro para fora. Tem que buscar essa santidade em Deus. Porque se nós não buscarmos, irmão, todo dia a santidade em Deus, para desviar do caminho de Deus, é 2 palitos. Porque o inimigo está rugindo, né, querendo tomar nossas vidas, tomar nossas famílias, tocar quando ele não quer, não consegue tocar em nós. Ele quer tocar no nosso ente querido, quer tocar num pai, numa mãe, num filho, num parente. Então, irmão, nós devemos estar presentes na casa de Deus, mas com santidade.
né? Buscando a face do nosso Deus. Aqui a irmã acabou de ler, o irmão leu sobre as vitórias, né? A vitória da segunda casa ser melhor que da primeira. Para conquistar essa vitória, irmão, nós temos que estar em santidade e lançar os nossos problemas para Deus, mas de um coração voltado, um coração sincero. Porque quando nós façamos isso, irmãos, Deus, ele entra com a providência em nossas vidas. Deus, ele entra com tudo aquilo que nós queremos, com tudo aquilo que nosso coração almeja. Deus, ele já sabe. E se ele ainda não te deu, irmãos, porque ele sabe o porquê e o propósito de cada coisa que nós passamos, né? Eu dou um testemunho que eu queria contar na igreja, e eu contei na tarde da bênção, irmãos, que quando a gente fica num momento difícil, quando você quer ouvir uma palavra, nunca a gente queremos que as pessoas venham nos dar algo, mas a gente queremos uma palavra de alegria, de conforto. Normalmente nós não queremos ouvir isso de um crente, nós queremos ouvir de um pai, de uma mãe, né, uma pessoa mais próxima de você. E ali, irmãos, quando eu estava numa situação difícil, que eu tive que ligar para minha mãe para conversar algo de outra situação com ela, e ali ela começou a reclamar. E aí ela tinha gastado o único dinheiro que eu tinha com ela, passando uma prova, e ela ainda gastou aquilo que eu tinha. E ali, irmãos, eu tive que dizer pra ela: olha, eu preciso do meu dinheiro porque o meu esposo está desempregado. Ai, irmão, pra que eu fui falar isso? Satanás só usou a boca dela para dizer: ué, nossa, ainda bem que eu não sou crente, porque você é crente, está passando por essa situação. Nossa, ainda bem que eu não sou crente, porque para passar o que você passa. Aí, irmãos, eu disse assim para minha mãe: mãe, eu prefiro passar a situação e saber que Deus é comigo, e Ele vai me dar a vitória, do que eu passar uma situação difícil e saber que Deus não está comigo, e saber que eu não tenho com quem contar espiritualmente. E ali, irmãos, Satanás, eu tive que calar a boca dele com essas palavras, porque aí ele não tem, né, ele não tem mais o que dizer para você. E aí somente ela concordou: isso é verdade. Irmãos, não demorou uma semana não demorou, que quando ela me retornou, eu disse para ela: graças a Deus, como crente, Deus me deu a vitória. Hoje o meu esposo está trabalhando, e eu creio no Deus que eu sigo. Eu creio nesse Deus de crente que a senhora fala. Esse Deus que a senhora disse semana passada, foi esse Deus que deu emprego para meu filho. Ali, irmãos, aos poucos, né? Ali eu poderia, irmão, estar com o coração triste, mas se eu não for andar, não perdoar, deixar a ira do meu coração tomar conta, irmãos, nós não queremos falar. Nós queremos apontar, e não é de uma necessidade deles, irmãos. Nós não queremos ajudar porque eles não nos ajudou. Mas isso que é ser um crente diferenciado, é perdoar e não olhar as consequências, e perdoar, irmão. E quando a pessoa vier precisar, você vai lá e ajude, né? Não olhar pelo que a pessoa fez pra você, se ela errou com você, o que ela fez com você, você vai lá e perdoa, né? E meu esposo, graças a Deus, arrumou um emprego. Aí domingo passado teve o aniversário lá do meu sobrinho. Irmãos, eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, Deus me tomou de uma tal maneira para falar com meus familiares, com meu pai e minha mãe, que estava com contenda dentro de casa, e eu não sabia. Mas ali Deus me fez levar eles dentro do quarto, irmãos. E ali eu comecei a falar do amor de Deus. E ali ela começou a falar de perdão. E ali eu reuni dentro do quarto minha mãe, meu pai e minha irmã de 17 anos. Porque a cidade, como que o irmão disse, é rebelde, quer mostrar a autoridade dentro de casa. E ali esquece o mandamento que Deus deixa, né? Honrar seu pai e sua mãe é respeitar, irmãos. É honrar ali até que eles venham falecer, né? Porque se amanhã depois eles falecem, você não foi um bom filho, não tem um bom testemunho com seu pai, aí você vai sofrer pro resto da sua vida, né? Com sentimento de culpa. Então, irmãos, ali eu me tranquei no quarto com eles, falei tudo que Deus mandou eu dizer. E ali, irmão, eles começaram a chorar. E ali eles começaram a chorar, meu pai chorava. Nossa, eu nunca vi um mineiro chorar tanto daquele jeito igual eu vi meu pai. Aí eu vi minha irmã, irmãos, Deus quebrantando no coração dela, e ela chorava sem parar. E ali eu vi minha mãe, aquele coração de pedra. Ela olhava assim, sabe que ela tem um coração de pedra, irmãos. Eu falo: Senhor, transforma esse coração, dê um coração de carne. Ali ela, né, querendo dar uma de durona. Aí Jesus falou pra mim: manda ele se abraçar, porque eu vou quebrantar esse coração. E ali, irmãos, eles se abraçaram, começaram a dar risada e chorar. E ali, irmãos, na hora eu queria vir embora, não queria mais ficar no aniversário. Porque na verdade era isso que eu tinha que fazer lá. Era levar a palavra de Deus para a minha família. Outrora estava me julgando, me apontando
que Deus que eu servia. E uma semana depois, irmãos, eu tenho que levar a palavra para eles. Dizer o Deus que eu sirvo. Porque se eu tivesse chateado com o coração voltado, eu não estava nem ligando para os problemas deles. Com tantos problemas que eu tenho, eu não ia nem preocupar com os problemas deles. Mas ali não, irmãos, eu fui lá, falei do amor de Deus. E ali eles puderam ver, né, o pensamento que eles tinham do meu Deus. E ali eles com certeza, irmãos, ficaram pensativos, né, da palavra lançada. Então quando você recebe uma palavra de afronte, se você dá outra palavra de afronte, irmãos, você nunca vai ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Então você tem que ter sabedoria e discernimento, porque numa oportunidade, irmão, que eu tive, eu pude chegar e falar do amor de Deus na palma dele, irmãos. Que ali eu vi o trabalhar de Deus na vida da minha família. E eu creio, irmãos, que eles estão vendo o Deus que eu sirvo. Porque o Deus, irmão, que nós servimos, Ele não nos abandona, Ele não retém a mão dele para nos ajudar. Ele está ali com as mãos estendidas, como diz em Isaías. Ele está com as mãos estendidas para nos ajudar. Aqui foi dito que nós não temos que lançar os nossos problemas para os vizinhos, que nós temos que se trancar no quarto, como Deus nos ensinou. Tranque a porta do seu quarto e ore a Deus, porque é Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te dar a vitória, que vai consolar o teu coração. Igual que foi louvado, que nós temos que chorar diante dos pés de Deus, porque o crente, irmãos, que chora nos pés de Deus, Deus com certeza Ele se compadece de nós. E aí nós temos que fazer a vontade de Deus, amém? Então que os irmãos venham andar em santidade, venham andar com o coração voltado para Deus operar na minha vida e na sua, amém? E é isso que Deus colocou no meu coração, e as palmas do Senhor Jesus, amém?